do Senhor Jesus, irmãos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. O povo não está alegre, não. Vamos lá, gente. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É isso. Estava aqui pensando, irmãos, há 52 anos atrás, eu estava nascendo de novo. Há 52 anos atrás, já pensou? 52 anos atrás, eu estava aceitando Jesus. E hoje, nós estamos aqui agradecendo a Deus pela vitória, pelas conquistas que Ele nos tem dado. 53 anos de trabalho aqui no centro. O pastor Jorge deu aqui um relato bem sintetizado, é muito mais do que isso. Me lembro que o pastor Jorge sempre falava que havia aqui um goiabal. É assim que ele falava? Isso aqui era um goiabal e ele entrou aí para dentro do mato e dobrou o joelho e orava a Deus. E Deus falou ao coração dele. E ele botou mão à obra e o Senhor disse para ele que não ia faltar nada. Como de fato não faltou. Não faltou. Deus abençoou grandemente. E eu sei que se o pastor Jair estivesse aqui hoje, ele estaria também relatando, porque está aqui em nosso meio hoje uma irmã que acompanhou o trabalho aqui. Ela acompanhou essa obra aqui. E o pastor Jair sempre falava isso. Sempre falava isso. A irmã Ruth, cadê a irmã Ruth? Dá um sinal, irmã Ruth, aí assim, olha lá, irmã Ruth, ali. Hoje com 87 anos. Irmã Ruth grávida, segundo eu fui informado, grávida da irmã Thalita. Thalita está presente? Thalita? Thalita também está aí. A irmã Ruth vinha com um carrinho e ela fazia uma marmita para ajudar os irmãos aqui na obra. Ela trazia para os irmãos. Deus abençoe, irmã Ruth. Deus abençoe, irmã Ruth. Que a senhora tenha saúde, possa vencer os seus dias em paz. Mas o texto, versículo 3, diz que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu fico imaginando assim, irmãos, o que é o cativeiro? O que é o cativeiro? Na minha concepção, no meu entendimento, o cativeiro foi uma consequência provocada. Foi provocada. Deus nunca quis que o seu povo fosse cativo. Deus nunca quis que o seu povo fosse cativo. Ele nunca quis isso. A prova disso está ali no livro de 2 Crônicas, quando Deus fez promessa a Salomão. Deus fazendo promessa a Salomão, e ele falou que o povo não seria deixado. Deus estaria sempre olhando para o seu povo. Ele nunca deixaria o seu povo. Mas sob uma condição. Qual seria a condição? Se eles guardassem os seus estatutos, se eles guardassem os seus mandamentos e não se desviassem. E no capítulo 25 do livro do profeta Jeremias, nós vemos no versículo 3, 7 e 8, que Deus mandou profetas, Deus mandou seus servos, e advertia, e ali está escrito que o povo não dava ouvido. Não dava ouvido. Resultado, logo após a morte do rei Josias, rei em Judá, seus filhos
reinaram. Só que eles não contribuíram para o elevo espiritual da nação judaica. Eles não contribuíram com o povo. E eles foram levados cativo para o Egito. O primeiro deles foi Joacás. Foi levado cativo para o Egito. O segundo foi Eliaquim. Eliaquim reinou 11 anos. Joacás reinou simplesmente 3 meses, 90 dias. Não obedeceu, não contribuiu. Veio o faraó do Egito e levou ele cativo. Da mesma forma, veio Eliaquim. Reinou 11 anos, mas também se rebelou, se revoltou. Veio faraó do Egito e tomou posse desse também, levou ele cativo. Esse teve até o nome trocado para Jeoaquim, mostrando o domínio sobre ele, o controle sobre a nação de Judá. Só que no terceiro, quando chegou a vez de Ezequias se rebelou também contra a Babilônia. E ele intentou fazer uma aliança com o Egito. O profeta Jeremias veio a ele, repreendeu a ele, disse para ele não fazer isso, mas ele não deu ouvido a Jeremias. O que é que ele fez? Ele pegou Jeremias e meteu Jeremias no cárcere, prendeu o profeta Jeremias. Resultado disso, veio novamente o Egito, o rei faraó, e tomou posse desse também. Mas o entendimento é que parece que Nabucodonosor, a Babilônia, não ficou muito satisfeita. A impressão que eu tenho é que eles achavam que eles estavam perdendo o domínio, porque todas as nações naquela época, elas já eram subjugadas, porque havia 3 potências no mundo, 3 potências, que era a Síria, era a Babilônia e era os Medos Pérsias. Eram os 3 que dominavam o mundo. Tanto é que as nações todas eram subjugadas. Como é que eles eram subjugados? Eles pagavam tributos, pagavam impostos. E quando isso não acontecia, eles não obedeciam, o que é que eles faziam? Eles vinham e levavam as pessoas cativas. E nesse último rei, a Babilônia veio sobre o Egito, libertou Ezequias, aí ele fez uma lenha lá em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém e arrasou a cidade de Jerusalém, queimou o palácio real, queimou o templo, botou fogo na cidade e levou quase todos os judeus para a Babilônia, deixando somente os idosos e os doentes. Por que deixaram os idosos e os doentes? Não tinha interesse para eles. Qual seria o interesse de pessoas idosas e pessoas doentes lá dentro? Porque a realidade, o que eles queriam, era mão de obra. Na primeira leva, Deus, no ano 606, eles veio em cima, aí o rei prometeu que ia ser fiel e que ia pagar tributo. Eles ficaram, deixaram, mas mesmo assim, como garantia, ele levou Daniel e levou os seus 3 companheiros. Foram presos para lá. Na segunda leva, aconteceu em 597, também eles se revoltaram, eles vieram e dessa oportunidade foi o profeta Ezequiel, que nós estudamos lições passadas aí, e juntamente com ele, 10.000 prisioneiros. E na última leva, aí levaram todos. Só que, vejam bem, Deus é Deus. Qual foi a finalidade do cativeiro?
O que Deus queria? O que Deus queria é que o povo fosse purificado, que ele fosse liberto da idolatria, que ele reconhecesse Deus acima de tudo e de todos, como Senhor, onipotente, onisciente. É isso que Deus queria. Então eles foram para lá. Logo que eles chegaram na Babilônia, eles receberam uma carta do profeta Jeremias. Está registrado em Jeremias 29, versículo de 1 a 7. O que Jeremias mandou para ele na carta? Olha só, vocês fiquem tranquilos. Muita gente vai dizer que vocês não vão ficar muito tempo aí, mas olha só, vocês vão ficar um tempo aí. Então vocês construam casa, vocês constituam famílias, criem filhos, plantem, trabalhem. Foi essa a palavra de Jeremias para eles. E eles ficaram lá. Só que no versículo 10, do capítulo 29 de Jeremias, o Senhor falou para eles que eles ficariam lá 70 anos e que no final de 70 anos eles retornariam novamente para a sua terra. Final de 70 anos. Está lá Jeremias 29, versículo 10. Aí entrou em cena que os irmãos já conhecem. Daniel, no capítulo 9, versículo 1. Ele entrou ali. O que foi que aconteceu? Nós estudamos isso na lição passada. Daniel estudando, Daniel lendo os livros. O que Daniel entendeu? Ele entendeu que o tempo do povo retornar havia se cumprido. Os 70 anos bateu ali. Irmão, vejam bem. A vontade de Deus, ela é soberana, ela prevalece. Quando Deus fala, vai acontecer. Não tem jeito. Morra quem tiver que morrer, aconteça o que tiver que acontecer, mas a palavra de Deus, ela prevalece. Ela prevalece. Entra Daniel, eu entendi. Mas que Daniel ficou feliz? Daniel ficou feliz? Não, Daniel, o que ele fez? Ele ficou triste. Ele entrou em oração e começou a orar, e se humilhou diante de Deus e começou a relatar a Deus a falha que eles pecaram. Começou a relatar para Deus as faltas que o povo tinha cometido. E ele começou a orar, e orava, e orava, e orava, e orava a Deus. Deus no controle, Deus trabalhando. Deus trabalhando. A gente fica assim pensando, como é que pode? Como é que essas coisas acontecem? Eles foram para a Babilônia. Entraram lá. Vocês pensam que lá eles... Não. Lá eles progrediram. Lá eles cresceram. Cresceram dentro da Babilônia. Adquiriram profissões. Há relato de ourives, de perfumistas que trabalham com perfumes. Cresceram dentro da Babilônia, se multiplicaram dentro da Babilônia. Muitos tiveram cargos governamentais. Daniel e Mardoqueu foram nomeados primeiro-ministro. Neemias, ele foi ministro particular do rei. Até uma judia tornou-se rainha. Quem foi? Quem foi? Esther. Então eles estavam bem. Mas aí entra em cena um rei da Pérsia. Como é que Deus coordena essas coisas? Ele viu lá no livro, no capítulo de Isaías 45, ele leu um rei pagão. Ele leu lá que 150 anos antes que ele viesse reinar, o seu nome já estava lá mencionado. É Deus trabalhando. É Deus trabalhando.
Você vai lá no capítulo 1 de Esdras, você vai encontrar lá que Deus despertou o espírito desse homem. E Deus entrou nele, ele ficou tão entusiasmado, ele ficou tão impressionado pelo fato do seu nome estar no registro sagrado, 150 anos antes que ele viesse reinar. Ele ficou entusiasmado. Aí ele fez um decreto, ele decretou que o povo deveria retornar. Deus colocou no coração dele tudo para realizar, para construir o templo, para reedificar a cidade. Deus colocou no coração dele. Deus trabalha, irmãos. É Deus na causa. Em Esdras 1:1, aí veio o cumprimento, o decreto. As portas estavam abertas. As portas estavam abertas. E Deus vai trabalhando. No ano de número 20, no ano 20, dentro do cativeiro, acontece um fato. Havia um sacerdote dentro lá, também cativo. E esse sacerdote, sumo sacerdote, ele era sumo sacerdote. Ele teve um filho. Qual era o nome dessa criança? Esdras. Foram as pessoas responsáveis para tratar do retorno do povo para Jerusalém. Esdras. Aí os irmãos começam, pega o livro de Esdras e vai ler lá como é que Deus trabalhou na vida de Esdras. Logicamente, quando esse menino nasceu, o seu pai, sumo sacerdote, eu não acredito que nenhum pai que viva dentro de um cativeiro e que nasce uma criança, ele não vai orar sendo ele sumo sacerdote. Ele orou pelo seu filho, com certeza. Ele pediu a Deus, meu filho está nascendo dentro de um cativeiro, mas eu espero, ó Deus, que ele tenha um futuro brilhante, que não seja um futuro igual ao meu, não seja igual um presente que eu estou tendo aqui dentro. Ele orou. E os irmãos sabem que Esdras, ele se desenvolveu. Versículo 10 de capítulo 7 de Esdras, diz que ele assentou no seu coração a ensinar a lei. Olha lá, Esdras, capítulo 7, versículo 10. E Esdras fez uma revolução dentro da Babilônia. Ele evoluiu a Babilônia. Ele chamou o povo a um concerto com Deus. Chamou o povo. E a história diz que nos dias de Esdras, provavelmente com seus 35 anos de idade, ele criou a sinagoga que substituía o templo. Dentro desse período nasceu a profissão de escribas, que ele era um deles. Segundo o historiador, diz que Esdras foi que criou essa situação, o kippah, dentro do povo judeu. Então, irmãos, aí veio a situação, veio o decreto para que o povo retornasse. Quando veio o decreto, nem todos quiseram retornar. Havia muita gente lá dentro. Sabe quantas pessoas retornaram? Os irmãos obreiros, a gente sabe disso. Retornou 50 mil. Mas por que só 50 mil? Por quê? Por quê? Da carta que Jeremias tinha mandado para eles. O que aconteceu? Eles construíram família, eles cresceram, tornaram-se grandes comerciantes, ficaram presos lá dentro da Babilônia. Agora veio o decreto de voltar. Vão voltar? Eu estou bem aqui dentro. Eu vou voltar? Não, eles não quiseram voltar. Então voltou com eles 50 mil. Aí eu fico imaginando, irmãos, eles entraram na Babilônia na qualidade de escravos. Cresceram. Deus abençoou eles de maneira
poderosa. Aí agora ele sai. Aí você pega o livro de Esdras e você vai ler lá que Esdras, ele se evoluiu tanto dentro da Babilônia, fez aquela movimentação, levou ao povo ao entendimento, despertou o povo para estudar, para ler, para orar, para buscar a Deus. E ele chamou a atenção de Artaxerxes, que era quem tinha o poder de então. Ele chamou Artaxerxes: eu quero conhecer quem é esse homem, eu quero conhecer ele. Quem é esse Esdras? E ele chamou ele. Diz que Esdras relatou para ele. Esdras conversou com Artaxerxes e ele conquistou Artaxerxes. Segundo alguns historiadores, Artaxerxes era neto da rainha Ester. Pelo conhecimento, ele começou a falar, discorrer a situação. Quem foi Ester? E ele... Há aqueles que dizem que ele se converteu. Ele se converteu. Aí no capítulo 7, no livro de Esdras, vamos ler isso aqui. Olha só. O que está escrito aqui, ó. Esdras capítulo 7, versículo... Alguém me ajuda aí, por favor. Anotei para não esquecer. Esdras capítulo 7, versículo 14. Quem achou ler, pode ler para mim? Posso ouvir, me ajuda aí. Agora olha o versículo 13. Versículo 13 diz assim: por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. Mas parou aí? Não, não parou aí. Diz que aqui está escrito que Artaxerxes ouvia Esdras e tudo que Esdras pedia a ele, ele dava. E ele não perdeu tempo. Ele falou para Artaxerxes: olha, o povo está saindo daqui. Ele vai para uma cidade. Eles não têm recurso. Eles não têm condição. Como é que ele vai começar a vida dele lá? Ele falou: olha, veio para aqui, lá de Jerusalém, veio todo o ouro, veio toda a prata, veio tudo de lá. E ele fez o pedido: devolve. Irmãos, quando Deus trabalha, quando Deus está no negócio, não tem jeito. É Deus que governa, é Ele que manda. Quando nós falamos que Deus está no controle, é porque Ele está no controle. Não precisa ninguém ficar apreensivo, ficar perturbado. Ah, mas vai ser assim, vai ser... Não importa. Aqui nós temos aqui uma base disso aí. Eles passaram 70 anos subjugados. 70 anos. Aí agora, já pensou? O homem manda ele: vai. E deu ordem para ele: toda a prata, todo o ouro que você quiser, pode você encontrar em toda a terra, você pode levar. Restituiu para eles. Aí que entra o Salmo 126. Já imaginou? Aquela multidão, aquele povo. 5 meses de viagem, 1.500 quilômetros. Aí vem o povo, entraram lá, talvez manietado, arrastado, com corda amarrado, puxado.
Agora ele sai montado em camelo. Agora ele sai com os seus jumentos tudo cheio de prata, de ouro. Quem faz isso? Aí eles vieram passaram por 13 nações, e eles vieram andando. Aí se vê o Salmo 126, e o povo dizia, quando eles passaram para lá, manietado, o povo dizia lá, olha o povo de Israel, porque naquela época, o pensamento prevalecente era o seguinte, quando um povo que adorava a Deus, clamava a Deus, eram apanhados em situações, duas coisas eles pensavam, primeiro, ou o Deus dele é fraco, ou eles são desobedientes. Aí agora eles vêm entrar lá de uma condição, prosperaram, cresceram, e agora vêm eles em cima de camelos, com ouro, com prata, cantando, louvando e adorando a Deus. E eles passavam entre as nações e alguém dizia para eles, grandes coisas fez o Senhor a este. Aí eu fico imaginando que alguém lá ouviu, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Alguém passava, murmurava, dizia assim, olha, alguém falou, ó, grandes coisas fez o Senhor a este. Alguém lá no grupo lá ouviu e falou assim, não, grandes coisas fez o Senhor por nós. Estavam retornando para a sua casa, estavam retornando. Ô irmãos, até aqui o Senhor nos ajudou. Não importa a circunstância, eu sempre falo isso aqui, não importa a adversidade, não importa o que você vai passar, mas Deus está no domínio, Ele está no controle, Ele é soberano. É isso que eu aprendi, é isso que eu entendo, é isso. Ué, discorra a Bíblia. Quantos fatos se deu? Quantos fatos? Você retornar um pouco atrás, vê lá, 400 anos no Egito. As portas do Egito não foram fortes o suficiente para segurar o povo. O mar não segurou o povo. Vamos embora, irmão. Vamos embora. Você está vendo? Você consegue ver 50 mil pessoas. Você consegue ver isso? Depois de 70 anos de cativeiro, 70 anos subjugados, sem liberdade. Agora eles voltam. Entraram a pé. Agora voltam montados com tudo que era deles, porque Deus estava retornando eles para o lugar que era deles, para a sua terra. Está pensando? Jesus ia nascer de alguém na Babilônia? Está pensando que Jesus ia nascer de alguém da Babilônia? Não, o plano de Deus é que Jesus nascesse lá em Belém da Judéia. Deus trouxe o seu povo e grandes coisas fez o Senhor por nós, irmãos. Se a gente for enumerar as coisas que Deus fez por nós, não vai faltar. Vai faltar tempo. Vai faltar tempo. Mas a maior coisa que Deus fez por nós, a maior coisa, isso aí é simplesmente para demonstrar que Deus, Ele é poderoso. Mas a maior coisa que Ele fez por nós foi libertar a gente das garras do inferno, foi libertar a gente do pecado, foi libertar a gente de toda essa praga ruim que tem nesse mundo aí. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sua graça, que o Senhor nos ajude. Vamos continuar. Eu vou falar sempre isso aqui. Nós não precisamos vencer, nós temos que vencer, porque o Senhor Jesus, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. O pior inimigo do homem foi vencido lá na cruz. E nós estamos aqui. Eu vou continuar falando. Nós não sabemos o que está na frente. Eu não sei o que está na frente. Não tenho a menor preocupação. Não tenho.
Porque a palavra de Deus, ela nos garante. O Salmo da fé perfeita diz que Deus, Ele não será, Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia, refúgio, fortaleza. Salmo 46 fala sobre isso. Ainda que a terra se mude, já imaginou a terra se mudando? Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rudes se perturbem pela sua braveza, mas há um rio, aleluia, que alegra a cidade de Deus. Esse rio é o Espírito Santo que reina dentro de cada um daquele que ama o Senhor, que adora o Senhor e enaltece o seu nome. A igreja do Senhor diz que ela não será abalada. Há um rio, ela não será abalada. Conosco está o braço de Deus, com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço de Deus. Que o Senhor nos conceda a sua graça. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.